Olá pessoal, nossa segunda aula agora do nosso terceiro trimestre. Lembrando que estamos com o conteúdo Atividades Humanas e Impactos Ambientais. Na aula anterior, nós estudamos sobre as atividades humanas e os impactos ambientais que são oriundas da mesma. Nós vimos também quais são os impactos gerados na produção de componentes eletrônicos, componentes estes que constituem um celular, que é utilizado na produção de computadores, smartphones e demais tecnologias que a gente conhece muito bem, tá certo? Então, nós vamos continuar dessa ideia. Se ficou alguma dúvida, volta lá na aula anterior, tá certo? Hoje nós vamos ver aqui, galera, as tecnologias e os impactos ambientais, certo? Só que voltada para uma atividade que está ligada às tecnologias, tá certo? Na produção das tecnologias, que é a mineração. Então vamos lá. A natureza sofre o impacto da produção de equipamentos eletrônicos, desde a fabricação de placas de computadores até o material da embalagem dos aparelhos, que geram lixos e resíduos nocivos ao meio ambiente. Em toda essa cadeia de produção, uma das atividades de maior impacto na natureza é a mineração. Pronto, galera, para a produção de componentes eletrônicos, tá certo? A produção ali dos componentes ali de um celular, de uma placa-mãe para um computador, de uma placa-mãe também para notebooks, tablets, smartphones, Alexa, sons, enfim, esses instrumentos eletrônicos é necessário de matéria-prima. Matéria-prima é essa que é retirada de onde? Da natureza, tá certo? É retirada da natureza. E a principal atividade é da mineração, galera. Então, muitos desses componentes dos celulares aí, eles vêm da mineração. Por exemplo, precisa-se de cobre, de ouro, de lítio, que são encontrados sob a terra, embaixo da terra. E para retirar aquela matéria dali da terra, é necessário minerar. E o que é mineração? Mineração é a extração de matéria-prima, né, de materiais da própria terra, para que se produza esse tipo. Aqui nós temos aqui, duas imagens, uma de bordas verdes e outra de bordas rosas, para que a gente possa ver aí na prática como funciona um campo de mineração, um local de mineração. Observe que aqui nós temos o local em meio a serras. Você vê a destruição que tem que mexer para fazer estradas, está vendo? Olha só a destruição, tanto que eles perfuram a terra, que eles vão escavando e retirando. Observe as máquinas aqui carregando essa terra para ir para um processamento e retirar aquilo que é necessário. Aqui na parte rosa a gente vê já uma mineração não em terrenos de montanhas, mas em terrenos planos, né, onde foi destruído uma grande área de vegetação. Observe quantas plantas nativas aqui dessa região não foi destruído para se implantar esse campo de mineração. Observe também que no meio dessa mineração nós temos aí um rio, um córrego, uma fonte de água. E essa água aí é uma água que vai abastecer muitas e muitas comunidades, cidades, tribos, né? Lugares. Muitas pessoas dependem dessa fonte de água. E essa atividade de mineração, ela está destruindo. Professor, mas a mineração também não traz o dinheiro, não vai gerar rendas? É isso, galera. Nós temos a mineração, duas ideias. A gente tem a ideia de que, chegando a empresa de mineração em um determinado local, vai gerar renda, certo? Vai se ter ali, né, vários trabalhos, todos vão, de certa forma, ter um certo lucro. A pessoa que vende casas vai ter, que aluga, o restaurante, o dono de restaurante, o dono de hotel, quem vende um lanche, todos ali vão ter sua renda, porque vai vir pessoas, funcionários de fora, vai vir também pessoas da comunidade que vão trabalhar. De certa forma, gera um lucro. Só que é um lucro, galera, que é aquela questão. É algo positivo para agora, mas futuramente, quais são os impactos que vão ser gerados ali? Será que aqueles impactos que foi gerado, aquela destruição daquele vasto local,
aquela destruição daquela máquina, não vai interferir nas gerações futuras? Com certeza sim, vão interferir. E é isso que nós precisamos pensar tudo. Não só pensar apenas, né, na questão consumista, a questão do dinheiro, o poder aquisitivo, mas sim pensar também na questão ambiental. Foi o que a humanidade muitas vezes deixou de lado. Pensava simplesmente no consumismo, na questão de obtenção de renda e foi se esquecendo dos cuidados com a natureza. E hoje a gente está passando, né, algumas consequências, essas mudanças climáticas, essas quedas ou aumentos bruscos de temperaturas, aumento do nível do mar, poluição dos rios, escassez de chuva, abundância em chuva demais em determinadas regiões. Então houve, né, uma situação que muitas vezes é irreversível, não tem como voltar, não tem como retroceder, não tem como reiniciar aquela situação, mas ainda há tempo da gente parar, né, tentar reparar esses danos e reiniciar a partir dali, é necessário. Nós temos também, galera, aqui as tecnologias e impactos ambientais. A mineração é um setor vital da economia, como eu disse, né, gera muito dinheiro. Consiste em extrair minérios, né, minerais de alto valor comercial. Lógico, né, se fosse de baixo valor, não iriam procurar por isso, né, é de alto valor comercial, que são a base para a produção de inúmeros bens utilizados no dia a dia. Há exemplos: o ouro, o cobre, o lítio, que são muito usados na fabricação de celulares, além de combustível, né, como carvão mineral, metais para a produção de máquinas e motores, minerais para a produção de produtos químicos, fertilizantes, diamantes e outras pedras preciosas. Então, pessoal, da mineração não só sai ali o lítio, o ouro e o cobre para a produção de celulares, não. Sai dali também minérios para a produção de cimento, metais, né, para a produção de máquinas, motores, né, enfim, tudo que for de metal, de aço, vai ser retirado ali também, carvão mineral como combustível, também alguns produtos para ser utilizados como produtos químicos, fertilizantes, diamantes, tantas outras pedras preciosas. Então são extraídos, né, diversas coisas que nós utilizamos hoje, são extraídos da terra. E essa atividade de mineração é uma atividade que vem destruindo muito. Ela é responsável pela destruição de nossa natureza em escalas gigantescas. Porque esses locais que são destruídos dificilmente vai ser reparado. E se for reparado vai levar centenas de anos. Então imagine aí a consequência, o quanto a natureza sofre e o tanto que ela demoraria para se recuperar. Então são situações que a gente precisa refletir a respeito dessa situação. Aí nós temos aqui, no entanto, a mineração gera muitos problemas ambientais. A extração de minérios destrói a cobertura vegetal e o solo e adiciona poluentes ao ar e à água. Durante o processo de fabricação, gera impactos como a poluição do ar, da água e do solo. Aqui nós temos, galera, algumas ideias que vai nos ajudar bastante aqui. Nós temos aqui a mineração, ela vai destruir a camada de cobertura vegetal, ou seja, nossas plantas, nossas árvores, plantas nativas daquela região. Ela vai destruir também o solo. Ela vai adicionar poluentes ao ar, vai também poluir as águas, como nós vimos naquela imagem. Então, quando você tem ali rios próximos, vai acabar aquele minério. Muitos desses minérios, galera, utilizam, por exemplo, na extração do ouro. Então, eles vão extrair o ouro de um determinado solo. Para extrair aquele ouro, para aquele ouro se separar das partículas de rochas, de terras, de poeira, é necessário se utilizar um produto químico chamado mercúrio. E esse mercúrio, galera, ele é uma substância que polui muito, degrada demais. Ele é como se fosse um veneno, ele é muito nocivo. Então ele vai acabar, se ele chegar ao solo, ele vai acabar contaminando a rios, lagos, né, represas, lagoas, lençóis também subterrâneos, lençóis freáticos, tá certo? Tudo isso aí. A poluição do ela se dá como? São muitas máquinas, são muitas
empresas ali que precisam estar queimando para que produza energia para aquela atividade. Também poluição do ar, né, desse sentido. Sem falar, galera, na poluição também sonora, né? São muitas máquinas, acabam destruindo aí, afastando muitos animais, muitas aves saem dessa região. Então os impactos são gigantescos. Continuando aqui, galera, nós temos deixa eu voltar aqui um pouquinho. Nós temos aqui, galera, a história do telefone celular. Então nós vamos ver aqui um pouco, né, da situação do telefone celular, dos smartphones para com a nossa produção. Então aqui um levantamento feito em 2006 revelou que 92,3% dos lares brasileiros há pelo menos um aparelho de telefone celular. O Brasil terminou o ano de 2017 com 236,5 milhões de celulares, uma média de 1,2 celulares por habitante. Ou seja, são muitos celulares, e as pessoas sempre comprando mais, descarta aquele antigo e compra um novo. Observe aqui, galera, primeiro nós temos aqui um processo prático. Observe que começa aqui da extração, aqui em vermelho, tá vendo? Essa catraca vermelha, ela diz o que? Extração. Então essa atividade ela funciona dessa forma. Vai ter a extração utilizando-se da mineração para extrair ali a matéria-prima. Depois vem aqui para o procedimento verde, que é a produção. Então as empresas vão produzir através daquela matéria-prima retirada por meio da extração, da mineração, e vão para a distribuição. Na distribuição é onde vão montar os celulares. Então basicamente seria essa ideia aí nas produções dos celulares, tá bom? Então fica uma dica para vocês, espero que vocês tenham gostado também dessa aula. Quero que vocês pesquisem no YouTube como é que é feito, né, um celular, como um celular é produzido, quais são os componentes que vêm no celular, quais são, galera, os componentes ali do celular, quais são os minérios, quais são as matérias-primas utilizadas na produção de um celular. Então quero que vocês pesquisem e na próxima aula a gente compartilhar essas ideias, certo? Forte abraço.